O sol do meio-dia castigava sem piedade aquela estrada de terra batida que cortava o interior como uma cicatriz antiga. O calor subia do chão em ondas visíveis, distorcendo o horizonte numa dança fantasmagórica. Não havia sombra, não havia árvores, apenas o asfalto rachado e o silêncio ensurdecedor do nada. Foi nesse cenário de desolação que um sedã preto parou bruscamente, levantando uma nuvem de poeira vermelha que grudava na pele e entrava pelos pulmões. A porta traseira se abriu com violência. Mãos jovens e impacientes empurraram dois corpos para fora do veículo. Manuel, 68 anos, tentou se agarrar ao banco, mas foi arrancado com força. Benedita, 65 anos, caiu primeiro, os joelhos batendo contra o cascalho pontiagudo, com um som surdo que arrancou um gemido de sua garganta. Manuel despencou em seguida, o corpo magro e enfraquecido incapaz de amortecer a queda. Seu ombro bateu contra uma pedra, e a dor atravessou seu peito como uma lâmina afiada. "Cuidamos de vocês tempo demais." Gabriel, o mais velho dos 3 filhos, cuspia as palavras pela janela, o rosto contorcido num misto de raiva e desgosto. Seus olhos azuis, que um dia Benedita achara tão bonitos quando ele era apenas uma criança assustada no abrigo, agora estavam duros como pedras. 40 anos de trabalho, e daí? Nós te demos um teto esses 2 anos. Vocês não servem mais para nada. Rodrigo, sentado no banco do passageiro, riu. Uma risada seca, cruel, que ecoou pelo vazio da estrada. Vocês acham que a gente ia ficar sustentando 2 velhos inúteis para o resto da vida? Nem são nossos pais de verdade. Helena, a caçula, olhava pela janela sem expressão, apenas assentindo com a cabeça. Seus dedos com unhas perfeitamente pintadas seguravam o celular, indiferente ao sofrimento dos 2 idosos no chão. Manuel, ainda tonto, ergueu a cabeça com dificuldade. Sangue escorria de um corte acima da sobrancelha, misturando-se ao suor e à poeira. "Meus filhos, Eze, por favor, nós cuidamos de vocês. Amamos vocês." Amaram. Gabriel cuspiu pela janela, quase acertando o rosto de Manuel. "Vocês eram obrigados. Pegaram 3 crianças para se sentirem menos miseráveis. Não me venha com essa conversa de amor." O carro acelerou, jogando mais poeira nos rostos dos idosos. As rodas cantaram no cascalho, e em segundos o sedã era apenas um ponto preto no horizonte, deixando para trás um rastro de poeira e 2 vidas despedaçadas. Benedita, ainda no chão, começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo franzino. Manuel, ignorando a própria dor, arrastou-se até ela. Suas mãos trêmulas, calejadas por décadas de trabalho duro, envolveram os ombros dela. "Benê, Benê, olha para mim." Sua voz saía rouca, quebrada. Ela o abraçou com força, enterrando o rosto no pescoço dele. "Manu, nossos meninos, eu sei, eu sei." Ele apertou os olhos, tentando conter as próprias lágrimas, mas elas vieram assim mesmo, silenciosas e amargas, molhando os cabelos grisalhos de Benedita. O sol continuava implacável. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de terra seca. A estrada estava completamente vazia. Não passava ninguém. Eles estavam sozinhos, abandonados como lixo no meio do nada. "O que a gente fez de errado?" Benedita sussurrou, a voz quebrando. "A gente deu tudo. Tudo que a gente tinha." Manuel não respondeu, porque não havia resposta. Havia apenas a dor crua de quem dedicou uma vida inteira a quem não merecia. Mas será que o amor incondicional sempre precisa terminar em traição? Ou será que existe em algum lugar desse mundo cruel alguém capaz de enxergar o valor verdadeiro de um coração dedicado? Os 2 permaneceram abraçados no acostamento daquela estrada esquecida por Deus, sem saber que aquele era apenas o começo de uma jornada que testaria até onde a dor humana pode ir e até onde a redenção pode alcançar. A história de Manuel e Benedita não começou ali, naquela estrada de abandono. Ela começou 40 anos antes, numa fazenda imensa no interior, onde o verde das plantações se estendia até onde a vista alcançava. Manuel tinha 28 anos quando começou como caseiro na fazenda Santa Clara. Era magro, forte, com mãos hábeis que consertavam qualquer coisa. Benedita tinha 25, era meiga, trabalhadora, com um sorriso que iluminava até os dias mais nublados.
Eles se conheceram ali mesmo, ela trabalhando na cozinha da casa grande, ele cuidando dos currais e das cercas. O casamento foi simples, na igrejinha da vila mais próxima. O dono da fazenda, seu Augusto, um homem já de idade, mas de coração generoso, cedeu a casa dos fundos para o casal morar. Era pequena, apenas 3 cômodos, mas para Manuel e Benedita era um palácio. Pintaram as paredes de branco, Benedita costurou cortinas floridas, Manuel plantou um jardim na frente. Era o lar deles. Os primeiros anos foram de felicidade tranquila. Trabalhavam duro, economizavam cada centavo, sonhavam com o futuro. O sonho maior era ter filhos. Benedita imaginava uma casa cheia de risos, crianças correndo pelo jardim, mesinhas pequenas com desenhos coloridos grudados na parede. Manuel sonhava em ensinar um filho a plantar, a consertar coisas, a ser um homem de bem. Mas os filhos não vinham. 1 ano passou. 2, 5, 10. Benedita chorava escondida, achando que havia algo errado com ela. Manuel a consolava, dizendo que Deus tinha seu tempo. Foram a médicos quando podiam pagar, mas as notícias eram sempre desencorajadoras. Benedita não conseguia engravidar. A possibilidade de adoção parecia distante demais, cara demais, complicada demais para um casal de trabalhadores rurais. Até aquele dia. 20 anos de casados, ambos já aceitando que talvez não fossem ter filhos, quando Benedita foi à cidade fazer compras para a fazenda. Passou em frente ao abrigo municipal, um prédio velho e mal cuidado, onde ficavam as crianças abandonadas. Algo a puxou para dentro. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse o chamado silencioso do destino. Foi lá que ela os viu. 3 crianças agarradas umas às outras num canto do pátio. Gabriel, 5 anos, magro demais, com olhos grandes e assustados. Rodrigo, 3 anos, choramingando baixinho. Helena, apenas 2 anos, segurando a mão do irmão mais velho com força. Eram brancos, loiros, com pele queimada de sol. A diretora do abrigo explicou que eram irmãos, filhos de pais usuários de drogas que haviam morrido numa briga de rua. Estavam ali há meses. Ninguém queria adotar 3 crianças de uma vez. Ninguém queria a trabalheira de pegar irmãos que se recusavam a ser separados. Benedita se ajoelhou na frente deles. Gabriel a olhou com desconfiança, mas quando ela sorriu e estendeu a mão, alguma coisa amoleceu naqueles olhos azuis assustados. Rodrigo parou de chorar. Helena balbuciou algo incompreensível. "Vocês querem vir para casa comigo?" Benedita perguntou, a voz embargada. Gabriel hesitou, depois assentiu devagar. Naquela noite, Benedita contou tudo para Manuel. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão da cozinha. Depois levantou os olhos e Benedita viu lágrimas neles. 3 de uma vez, Benê. A gente mal tem dinheiro para nós. Eu sei, Manu, mas eles não têm ninguém. E nós temos tanto amor guardado aqui dentro. Ela colocou a mão no peito. Tanto amor que nunca pudemos dar para ninguém. Manuel respirou fundo. Depois sorriu, aquele sorriso que ela amava. Meio torto, mas verdadeiro. "Então vamos trazer nossos filhos para casa." O processo de adoção foi longo, burocrático, cansativo. Precisaram de documentos, entrevistas, visitas da assistente social. Seu Augusto, o dono da fazenda, escreveu uma carta de recomendação linda, atestando o caráter do casal. Depois de 8 meses de espera, finalmente assinaram os papéis. Gabriel, Rodrigo e Helena agora eram oficialmente filhos de Manuel e Benedita. A casa pequena precisou ser adaptada. Manuel construiu um segundo quarto, dividindo o espaço com criatividade. Benedita costurou lençóis coloridos, comprou brinquedos usados no brechó da cidade. No primeiro dia que as crianças chegaram, ela fez um bolo simples de fubá e todos comeram juntos na mesinha da cozinha. Gabriel ainda estava desconfiado, mas Rodrigo sorriu pela primeira vez e Helena pediu mais com a vozinha fina. Os primeiros anos foram difíceis, mas também os mais bonitos. Manuel ensinou Gabriel a plantar, a cuidar dos animais. Benedita ensinou Rodrigo a ler, sentada com ele no colo todas as noites. Helena, a menor, grudava nas saias de Benedita, seguindo-a por toda parte. Havia risos na casa, havia bagunça, havia vida. Manuel trabalhava turnos duplos sempre que podia,
pegando serviços extras nas fazendas vizinhas. Benedita costurava para as senhoras da cidade, ficando acordada até altas horas para terminar vestidos e toalhas bordadas. Cada centavo economizado ia para os filhos. Roupas novas, material escolar, um sapato melhor. Quando Gabriel completou 7 anos, quis uma bicicleta. Era um sonho distante para a realidade financeira do casal. Mas Manuel pegou horas extras por 3 meses e Benedita dobrou as encomendas de costura. No aniversário, eles deram a bicicleta. Era usada, pintada por Manuel de azul, mas o sorriso no rosto de Gabriel valeu cada minuto de trabalho extra. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Ele abraçou os dois com força, e naquele momento Manuel e Benedita sentiram que tudo, absolutamente tudo, valia a pena. Os anos passaram. As crianças cresceram. Gabriel, Rodrigo e Helena iam à escola da vila, tiravam notas boas, participavam de apresentações. Benedita ia a todas, sentada nas cadeiras desconfortáveis do ginásio, aplaudindo com as mãos calejadas. Manuel, quando podia sair mais cedo do trabalho, também ia filmando tudo com uma câmera antiga que conseguiu de segunda mão. Quando Gabriel completou 15 anos, ele disse que queria estudar na cidade. Queria ser alguém na vida. Manuel e Benedita, que nunca haviam terminado o ensino fundamental, ficaram orgulhosos. Mesmo sabendo que seria um sacrifício imenso, matricularam o filho no colégio da cidade. Ele ia e voltava de ônibus todos os dias, 4 horas de viagem diária. Manuel pagava a passagem. Benedita preparava marmitas caprichadas. Rodrigo e Helena seguiram o mesmo caminho. 3 filhos estudando na cidade. 3 bocas para alimentar. 3 futuros para construir. Manuel começou a trabalhar até aos domingos. Benedita parou de dormir direito, costurando até a madrugada, levantando cedo para preparar o café. Eles envelheceram rápido nesses anos. As costas de Manuel ficaram curvadas. As mãos de Benedita desenvolveram artrite, mas eles não reclamavam. Nunca reclamavam. É pelos nossos filhos, Benê. Tudo que a gente faz é pelos nossos filhos. Eu sei, Manu. E vai valer a pena. Você vai ver. Mas as coisas começaram a mudar quando os filhos se tornaram adolescentes. Gabriel, o mais velho, começou a sentir vergonha dos pais. Quando amigos vinham visitá-lo, ele não os apresentava. São só os caseiros da fazenda, dizia, como se Manuel e Benedita fossem empregados e não os pais que sacrificavam tudo por ele. Rodrigo começou a reclamar das roupas. Todo mundo na escola tem roupa de marca. Por que eu não posso ter? Benedita explicava com paciência que o dinheiro era contado. Vocês não servem para nada mesmo. Ele resmungava, batendo a porta do quarto. Helena, a caçula, era a pior. Começou a dizer na escola que era filha de fazendeiros ricos, que os empregados eram Manuel e Benedita. Quando a mentira foi descoberta numa reunião de pais, ela culpou Benedita. É culpa sua por ser tão simples. Eu tenho vergonha de você. Cada palavra era uma facada no coração de Benedita, mas ela engolia a dor, sorria e continuava cozinhando, costurando, cuidando. Manuel via tudo e sentia o coração apertar. Benê, eles estão mudando, não são mais aquelas crianças. É só uma fase, Manu, todo adolescente é assim, vai passar. Mas não passou, só piorou. Quando Gabriel completou 18 anos, anunciou que ia para a capital fazer faculdade. Queria estudar administração. Manuel e Benedita juntaram cada centavo que tinham. Venderam algumas coisas, pegaram um empréstimo. Mandaram o filho com dinheiro suficiente para o primeiro ano. Vai, meu filho, realiza teu sonho. A gente fica feliz aqui sabendo que você está estudando. Gabriel foi. Não ligou por 3 meses. Quando finalmente ligou, foi para pedir mais dinheiro. Não dá para viver com isso que vocês mandam. Todos os meus amigos têm mais. Vocês não podem fazer um esforço? Manuel começou a trabalhar até mesmo doente. Benedita parou de comer direito para economizar. Mandavam dinheiro todo mês. Gabriel ligava só para pedir mais. Rodrigo seguiu o mesmo caminho aos 18. Administração também. Mesma cidade, mesma história. Helena, a caçula, fez direito. 3 filhos na faculdade. 3 mensalidades. 3 apartamentos alugados. 3 vidas sustentadas por 2 idosos que mal conseguiam pagar os próprios remédios. Os anos passaram pesados.
Manuel completou 65 anos com o corpo quebrado de tanto trabalho. Benedita estava com 62, as mãos deformadas pela artrite. Mas continuavam, porque eram pais. E pais não desistem. Até que veio o golpe final. Seu Augusto, o dono da fazenda que sempre os tratara com respeito, faleceu. O filho dele, homem da cidade, grande empresário, assumiu a propriedade. Não queria velhos improdutivos trabalhando em suas terras. Deu aviso de despejo. 30 dias para saírem da casa onde moraram por 40 anos. Manuel e Benedita ligaram para os filhos desesperados. Vocês podem nos ajudar? A gente não tem para onde ir. Gabriel suspirou do outro lado da linha. Pai, eu tenho minha vida aqui. Meu apartamento é pequeno, não tem espaço. Ligaram para Rodrigo. Rodrigo, meu filho, a gente só precisa de um cantinho. Mãe, eu não posso. Tenho namorada morando aqui. Não dá. Helena foi a última esperança. Helena, filha, é só até a gente achar outro lugar. Mãe, eu tenho minha carreira. Não posso ter dois velhos atrapalhando minha vida. Depois de muitas ligações, muitas súplicas, Gabriel cedeu. Tá bom. Vocês podem vir, mas só temporário, viu? E vão ter que ajudar com as coisas da casa. Manuel e Benedita foram. Deixaram para trás a casinha que construíram com tanto amor, o jardim que Manuel plantou, as cortinas que Benedita costurou. Foram com 2 malas pequenas e o coração apertado. A casa de Gabriel, na verdade, era grande. 3 quartos, 2 banheiros, sala espaçosa. Mas o quarto destinado a eles era o quartinho de despejo nos fundos. Uma cama velha, um armário quebrado, uma janela que não fechava direito. Fazia frio à noite, fazia calor de dia. É isso ou a rua, Gabriel deixou claro. Nos primeiros dias, Benedita tentou fazer o melhor. Cozinhava, limpava, lavava. Manuel consertava coisas, cuidava do jardim, pintava paredes. Eles trabalhavam para merecer estar ali. Mas o tratamento foi piorando. Gabriel os tratava como empregados. Rodrigo, que visitava frequentemente, os ridicularizava. Helena, quando vinha, nem os cumprimentava. Pai, lava meu carro. Mãe, passa essas roupas. Rápido, velha, a comida tá demorando. Que roupa ridícula é essa, pai? Tá parecendo mendigo. As humilhações eram constantes. Quando amigos visitavam, os filhos os apresentavam como os empregados. Quando havia festa, eles eram mandados para o quartinho. Fiquem aí e não saiam. Não quero vocês envergonhando a gente. Benedita chorava toda noite, baixinho, para Manuel não ouvir. Mas ele ouvia. E chorava também, silenciosamente, sentindo o coração partido em 1000 pedaços. A comida que sobrava ia para eles. Arroz ressecado, feijão frio, carne dura. Vocês não podem desperdiçar, tem que comer o que sobra. Manuel estava ficando doente. Tossia muito, tinha dores no peito. Mas quando pediu para ir ao médico, Gabriel resmungou. Médico custa dinheiro, pai. Toma um chá e melhora. Benedita também estava mal. A artrite piorava. As mãos ficavam cada vez mais tortas, inchadas. Mas ela não reclamava. Não podia reclamar. Não tinha direito. Vocês já foram um peso a vida toda. Agora querem que a gente gaste mais ainda? Foram 2 anos assim. 2 anos de humilhação diária. 2 anos de dor silenciosa. Até que chegou aquele sábado de manhã. Manuel havia demorado a lavar o carro de Gabriel. As mãos trêmulas mal seguravam a esponja. O sol estava forte demais. Ele pediu um copo d'água. Termina logo, velho inútil, Gabriel gritou da janela. À tarde, os 3 irmãos se reuniram na sala. Manuel e Benedita estavam no quartinho, mas ouviram tudo. As paredes eram finas. A gente não aguenta mais, Rodrigo dizia. Eles estão velhos, não servem mais para nada. É verdade, Helena concordava. E ainda comem nossa comida, gastam nossa água, nossa luz. A gente tem que se livrar deles. Gabriel foi direto. De uma vez por todas. Como? Helena perguntou. Leva eles para algum lugar longe e abandona. Silêncio. Sério? Rodrigo hesitou. Vocês têm uma ideia melhor? A gente cuidou deles a vida toda. Agora chega. E foi assim que, naquela tarde de domingo, sob o pretexto de um passeio no interior, os 3 irmãos colocaram Manuel e Benedita no carro e os levaram para aquela estrada deserta no meio do nada, e os abandonaram como lixo.
Como vocês se sentiriam se dedicassem a vida inteira a alguém e fossem descartados assim, sem piedade, sem sequer uma despedida digna? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar o que você faria se fosse testemunha de uma injustiça dessas na estrada. Porque às vezes a gente passa por pessoas em situações desesperadoras e nem imagina a história de dor que elas carregam. O sol estava começando a baixar quando Manuel finalmente conseguiu ajudar Benedita a ficar de pé. As pernas dela tremiam, fracas. Os joelhos sangravam por causa da queda e ela sentia tonturas por causa da desidratação. Manuel não estava muito melhor. A perna direita latejava de dor, provavelmente torcida, e o corte acima da sobrancelha não parava de sangrar. A gente precisa andar, Benê, não pode ficar aqui. Ela assentiu, sem forças para falar. Apoiaram-se um no outro e começaram a caminhar lentamente pela estrada empoeirada. Não sabiam para onde iam. Não havia placa, não havia referência. Apenas a estrada infinita e o céu imenso acima deles. Cada passo era uma agonia. Manuel sentia a perna gritar de dor. Benedita ofegava, o peito oprimido. O sol, que antes estava no alto, agora começava a descer, mas o calor continuava insuportável. Os lábios deles estavam rachados, a língua grudava no céu da boca. Precisavam de água, precisavam de ajuda. Andaram por horas, ou talvez fossem apenas minutos que pareciam eternidades. O tempo tinha perdido o sentido. Benedita tropeçou, quase caindo, mas Manuel a segurou. Eu tô aqui, Benê, a gente vai conseguir. Manu, eu não aguento mais. Aguenta sim, só mais um pouco. Foi quando viram no horizonte embaçado pelo calor uma estrutura. Parecia uma casa, ou talvez fosse uma miragem, dessas que aparecem quando a desidratação começa a afetar o cérebro. Mas conforme eles se aproximavam, a estrutura ficava mais nítida. Era real. Era uma propriedade pequena, cercada por um muro baixo de pedras. Um portão de madeira pintado de verde. Atrás dele, uma casa simples, mas bem cuidada. E ao redor, árvores. Muitas árvores. Um pomar. As folhas verdes balançavam com o vento, e pela primeira vez em horas, Manuel e Benedita sentiram um fio de esperança. Benê, olha, tem gente morando ali. Eles se arrastaram até o portão. Manuel bateu, fraco, sem forças. Ninguém respondeu. Bateu de novo, um pouco mais forte. Silêncio. Benedita começou a chorar novamente. Ninguém vai ajudar a gente, Manu. Ninguém. Foi quando a porta da casa se abriu. Um homem saiu. Alto, moreno, com cabelos pretos ligeiramente grisalhos nas têmporas. Vestia uma camisa simples de botão e calça jeans suja de terra. Tinha aproximadamente 45 anos, talvez um pouco mais. O rosto era sério, marcado com rugas de expressão que indicavam alguém que não sorria com frequência. Os olhos escuros observaram os dois idosos com uma mistura de surpresa e desconfiança. Por favor, Manuel conseguiu dizer a voz rouca, A gente precisa de água. O homem não respondeu imediatamente. Olhou para os dois, avaliando. Viu o sangue seco no rosto de Manuel, os joelhos machucados de Benedita, as roupas sujas de poeira e terra. Viu o desespero nos olhos deles. Então, sem dizer uma palavra, ele abriu o portão. Entrem. A voz era grave, mas não hostil. Manuel e Benedita praticamente cambalearam para dentro. O homem os ajudou, segurando cada um por um braço, guiando-os até a varanda da casa. Sentem aqui. Havia 2 cadeiras de madeira na varanda. Ele os acomodou nelas com cuidado. Depois entrou na casa e voltou com 2 copos grandes de água fresca. Devagar, não bebam rápido. Manuel e Benedita obedeceram, mesmo com a tentação de engolir tudo de uma vez. A água descendo pela garganta era a melhor sensação que haviam sentido em horas. O homem trouxe mais água, e mais, até os dois finalmente sinalizarem que estavam satisfeitos. Obrigado, Benedita sussurrou, os olhos marejados. Muito obrigado. O homem assentiu com a cabeça, mas não sorriu. O que aconteceu com vocês? Se perderam. Manuel e Benedita trocaram olhares rápidos. A vergonha era grande demais para contar a verdade. A gente estava viajando, e o carro quebrou. Ficamos na estrada. Era uma mentira fraca, cheia de buracos, e o homem percebeu. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, mas ele não pressionou.
Quebrou, entendi. Houve um silêncio desconfortável. Então ele se levantou. Vou buscar material para limpar esses ferimentos. Ele entrou novamente e voltou com uma caixa de primeiros socorros. Ajoelhou-se na frente de Manuel e começou a limpar o corte acima da sobrancelha com delicadeza surpreendente para mãos tão grandes. Vai arder um pouco. O antisséptico queimou, mas Manuel não reclamou. O homem aplicou um curativo pequeno. Depois se virou para Benedita e limpou os joelhos dela com o mesmo cuidado. Suas mãos eram firmes, mas gentis. Não era a primeira vez que ele cuidava de ferimentos. Vocês têm para onde ir? Ele perguntou, ainda ajoelhado, guardando os materiais. Manuel baixou a cabeça. Não, não temos. O homem ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou e cruzou os braços, olhando para o horizonte. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e vermelho. Tá ficando tarde. Não dá para vocês ficarem na estrada à noite. Benedita sentia o coração apertado. Estavam completamente à mercê daquele estranho. A gente não quer incomodar. Já incomodou, ele respondeu. Mas não havia raiva na voz. Apenas constatação. Ele olhou para os dois novamente. Tem um quarto vago aqui. Vocês podem ficar hoje. Amanhã a gente vê o que fazer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Benedita. O senhor tem certeza? Não costumo dizer coisas que não tenho certeza. Ele abriu a porta da casa. Vamos, vou mostrar o quarto. Manuel e Benedita se levantaram com dificuldade e entraram. A casa era simples por dentro. Poucos móveis, mas tudo limpo e organizado. Cheirava a madeira e terra fresca. O homem os guiou por um corredor curto até um quarto pequeno. Havia uma cama de casal, coberta com um edredom simples de cor azul. Uma janela dava vista para o pomar. Uma cômoda velha encostada na parede. Não é muito, mas é limpo, ele disse. É perfeito. Benedita respondeu, a voz embargada. O homem assentiu. Vou preparar algo para vocês comerem. Descansem um pouco. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Manuel e Benedita se olharam, ainda em choque. Nenhum dos dois conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de horas de desespero, de dor, de abandono, um estranho os acolhia sem fazer perguntas, sem julgamentos. Benedita abraçou Manuel e os dois choraram juntos. Mas dessa vez, não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio misturadas com a tristeza que ainda carregavam no peito. Do outro lado da porta, na cozinha, o homem preparava algo simples. Arroz, feijão, um pedaço de carne assada que havia sobrado do almoço. Enquanto mexia a panela, ele olhava pela janela para o céu que escurecia rapidamente. Seus pensamentos estavam distantes, revisitando memórias que preferia manter enterradas. Ele se chamava Vicente. 47 anos, viúvo há 5, vivendo sozinho naquela propriedade que herdara dos pais. A vida dele tinha sido boa uma vez, tinha sido completa, mas tudo desmoronou numa única noite, e desde então ele escolhera o isolamento como forma de sobrevivência. Não costumava receber visitas, não tinha amigos próximos. As poucas pessoas da vila com quem mantinha contato eram os comerciantes onde comprava mantimentos uma vez por mês. E agora, sem entender bem o porquê, havia acolhido 2 idosos desconhecidos que apareceram em sua porta com uma história claramente inventada. Talvez fosse porque viu neles algo familiar. A dor. Ele reconhecia a dor quando a via. Estava estampada naqueles rostos cansados, naqueles olhos que já tinham chorado demais. Terminou de preparar os pratos e os levou até o quarto. Bateu levemente na porta. Posso entrar? Pode. A voz de Benedita respondeu. Ele entrou e colocou os pratos na cômoda. Já não é nada especial, mas vai sustentar vocês. Manuel se levantou da cama com dificuldade. O senhor é muito gentil. A gente não sabe como agradecer. Não precisa agradecer. Comam. Vicente se virou para sair, mas a voz de Benedita o deteve. Como é seu nome? Ele parou na porta, de costas para eles. Vicente. Seu Vicente. O senhor salvou nossas vidas hoje. Deus vai abençoar o senhor por isso. Vicente não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e saiu, fechando a porta novamente. Na cozinha, ele preparou seu próprio prato e comeu sozinho, em silêncio, como fazia todas as noites há 5 anos. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo,
a casa não parecia tão vazia. Os dias se transformaram em semanas de uma forma que ninguém esperava. No primeiro dia, quando Manuel e Benedita acordaram, o sol já estava alto. Eles tinham dormido profundamente pela primeira vez em anos, o cansaço acumulado de meses de humilhação finalmente cobrando seu preço. Quando saíram do quarto, encontraram a mesa da cozinha posta com café, pão fresco e frutas. Vicente estava no quintal, cuidando das árvores do pomar. Ele olhou brevemente quando os viu na porta, mas não disse nada, apenas continuou seu trabalho. Benedita sentiu um aperto no peito. A gente precisa ir embora hoje, né? Mas quando se aproximaram para agradecer e se despedir, Vicente simplesmente disse, sem olhar para eles: "Vocês têm para onde ir agora?" Manuel baixou a cabeça. "Não, mas a gente não pode abusar da sua bondade. Se não tem para onde ir, não faz sentido sair." Vicente cortou uma maçã da árvore e a examinou. "Fiquem mais alguns dias, até decidirem o que fazer." Benedita sentiu as lágrimas voltarem. "O senhor tem certeza?" "Eu não digo coisas que não tenho certeza." Ele repetiu a mesma frase do dia anterior. Então, pela primeira vez, ele olhou diretamente para eles. "E parem de me chamar de senhor. Só Vicente tá bom." Foi assim que começou. Manuel e Benedita ficaram mais alguns dias. E esses dias se multiplicaram porque, silenciosamente, ambas as partes perceberam que havia algo ali. Algo que preenchia vazios que nenhum deles queria admitir que existiam. Benedita não conseguia ficar parada. Mesmo com as mãos doloridas pela artrite, ela começou a fazer pequenas coisas pela casa. No segundo dia, acordou cedo e preparou o café da manhã. Quando Vicente desceu, encontrou a mesa posta com panquecas quentinhas, café coado na hora e até flores do jardim em um copo improvisado como vaso. Ele parou na porta da cozinha, olhando para a cena. Benedita, percebendo sua presença, ficou nervosa. "Desculpa, eu sei que não devia mexer nas suas coisas sem perguntar. É que eu não consigo ficar sem fazer nada." Vicente puxou a cadeira e se sentou. Pegou uma panqueca e deu a primeira mordida. Mastigou em silêncio. Depois olhou para ela. "Tá bom." Eram apenas 2 palavras, mas o jeito como ele disse fez Benedita sorrir. Era um elogio escondido, do tipo que homens como Vicente davam. Ele comeu 3 panquecas, tomou 2 xícaras de café, e quando terminou pela primeira vez em 5 anos, ele disse, "Obrigado pela comida." Manuel, por sua vez, começou a notar pequenas coisas que precisavam de reparo. A cerca que cercava o pomar tinha algumas tábuas soltas. O portão de entrada rangia e não fechava direito. Havia telhas soltas no telhado do galpão. Mesmo com a perna ainda dolorida, ele começou a consertar. Vicente viu, mas não disse nada. Apenas observava de longe. Até que um dia, trouxe ferramentas extras e começou a trabalhar ao lado de Manuel. Eles trabalharam em silêncio por horas, lado a lado, cada um focado em sua tarefa. Foi somente quando o sol começou a baixar que Vicente falou, "Você entende de marcenaria?" "Um pouco. Aprendi na fazenda onde eu trabalhava." Vicente assentiu. "Tá fazendo bom trabalho." Era outro elogio escondido. Mas Manuel entendeu, sorriu e continuou trabalhando. As refeições começaram a ter uma rotina. Benedita cozinhava e os 3 comiam juntos à mesa. No começo, as conversas eram mínimas, apenas o necessário. "Passa o sal. Tem mais arroz?" "Obrigado." Mas aos poucos as palavras começaram a fluir com mais naturalidade. Foi numa dessas refeições, 2 semanas depois, que Vicente perguntou, "O que aconteceu de verdade com vocês? E não me venham com essa história de carro quebrado. Eu não sou idiota." Manuel e Benedita se entreolharam. O peso da verdade era grande demais, mas esconder não fazia mais sentido. Benedita respirou fundo. "A gente foi abandonado." "Abandonado por quem?" Houve um silêncio pesado. Depois, Benedita continuou, a voz trêmula, "Pelos nossos filhos." Vicente parou de comer. Olhou para os 2 com uma expressão que era difícil de decifrar. "Vocês têm filhos?" "Tínhamos." Manuel corrigiu, a voz amarga. 3. A gente criou os 3 desde pequenos. Adotou eles quando ninguém mais queria. Deu tudo para eles. Trabalhou a vida inteira para eles. E quando a gente ficou velho e precisou de ajuda, eles nos jogaram na estrada como lixo. A raiva estava clara na voz de Manuel. Uma raiva antiga, ferida,
que sangrava a cada palavra. Benedita colocou a mão sobre a dele, tentando acalmá-lo, mas ela mesma estava com os olhos cheios de lágrimas. Vicente ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou, levou o prato até a pia e ficou de costas para eles, olhando pela janela. Família é complicado. O senhor... Vicente, você tem família? Benedita perguntou suavemente. Tive. Ele respondeu, ainda de costas. Uma vez. O silêncio que se seguiu era carregado de significados. Benedita quis perguntar mais, mas algo na postura de Vicente dizia claramente que aquela porta estava fechada, pelo menos por enquanto. Mas a convivência continuou, e com ela, os pequenos momentos de conexão se multiplicavam. Certa manhã, Benedita estava tentando alcançar um pote de conservas na prateleira alta da despensa. Suas mãos não alcançavam, e a artrite tornava impossível esticar os braços completamente. Vicente passou por trás dela, sem dizer nada, e pegou o pote para ela. Obrigada. Eu posso baixar essa prateleira se você quiser, para ficar mais fácil de alcançar. Benedita olhou para ele, surpresa com o gesto de consideração. O senhor faria isso? Não é difícil, vou fazer hoje à tarde. E fez. Ele reorganizou toda a despensa, colocando as coisas que Benedita mais usava em prateleiras mais baixas. Ela não pediu. Ele simplesmente fez. Quando ela viu, à noite, ficou tão emocionada que teve que sair para o quintal para esconder as lágrimas. Manuel, por sua vez, notou que Vicente passava horas sozinho no galpão aos fins de semana, trabalhando em algo. Curioso, foi ver. Encontrou Vicente construindo uma estante grande de madeira, com detalhes cuidadosamente entalhados. Que bonito! Manuel comentou admirado. Para quem é? Vicente não respondeu imediatamente. Continuou lixando a madeira com movimentos precisos. Era para ser para o quarto do bebê. Manuel sentiu o peso daquelas palavras. Bebê, meu filho, que nunca nasceu vivo. Vicente parou de lixar, mas não olhou para Manuel. Comecei a fazer isso quando minha esposa estava grávida. Nunca terminei, faz 5 anos que está aqui pegando poeira. Sinto muito. Não precisa sentir, já passou. Mas a forma como ele disse deixava claro que não tinha passado, que provavelmente nunca passaria completamente. Manuel ficou ali, em silêncio respeitoso. Depois disse cuidadosamente, se você quiser ajuda para terminar, eu posso ajudar. Não para usar no quarto de bebê, mas talvez para, sei lá, a sala, para guardar livros. Vicente olhou para ele pela primeira vez. Havia algo em seus olhos, uma gratidão silenciosa que ele não sabia expressar com palavras. Você faria isso? Claro. E assim, nos dias seguintes, os 2 homens trabalharam juntos naquela estante. Não falavam muito, mas havia um entendimento silencioso entre eles. Cada tábua que encaixavam, cada detalhe que entalhavam, era um passo na cura de feridas antigas. Uma noite, estava chovendo forte. Os 3 estavam na sala. Benedita bordava um pano de prato, Manuel lia um jornal velho e Vicente mexia em alguns papéis. O som da chuva batendo no telhado era reconfortante, quase hipnótico. Foi Benedita quem quebrou o silêncio. Vicente, posso te fazer uma pergunta? Ele olhou para ela. Pode. Por que você nos deixou ficar? A gente era completamente estranho. Você não nos conhecia. Vicente ficou pensativo. Colocou os papéis de lado e se recostou na cadeira. Porque eu vi nos olhos de vocês algo que eu conheço bem. Dor, desespero. E eu lembrei de como era estar naquele lugar. Você já esteve nesse lugar? Num lugar parecido. Diferente, mas parecido. Ele olhou para a janela, vendo a chuva. Quando minha esposa morreu, eu fiquei perdido. Completamente perdido. Não sabia o que fazer, como continuar. Meus sogros me culparam. Disseram que eu deveria ter levado ela para o hospital antes, que foi culpa minha. A voz dele estava calma, mas havia uma dor profunda ali. Eles pararam de falar comigo. Meus amigos também se afastaram porque não sabiam o que dizer. Eu fiquei aqui, sozinho, nessa casa que era para ser cheia de vida, de risadas de criança, de felicidade. E ela virou um túmulo. Benedita sentia as lágrimas escorrendo silenciosamente. Manuel tinha parado de ler, a atenção completamente em Vicente. Eu pensei em desistir muitas vezes. Vicente continuou. De tudo. Da casa. Da vida. Mas não tive coragem.
Então fiquei aqui, existindo, mas não vivendo, até que vocês apareceram. Ele finalmente olhou para eles. E pela primeira vez em 5 anos, essa casa voltou a parecer um lar. O silêncio que se seguiu era sagrado. Benedita se levantou, foi até Vicente e fez algo completamente instintivo. Ela abraçou ele. Apenas isso. Um abraço simples, maternal, sem palavras. Vicente ficou rígido por um momento, como se não soubesse como reagir. Fazia tanto tempo que ninguém o tocava com afeto. Então, lentamente, seus braços se ergueram e ele retribuiu o abraço. Fechou os olhos e, pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se sentir novamente. Manuel se aproximou e colocou a mão no ombro de Vicente. A gente está aqui, filho, e vai ficar pelo tempo que você quiser. Vicente assentiu, incapaz de falar. Naquele momento, algo se rompeu dentro dele. As paredes que construíra cuidadosamente ao redor do coração começaram a rachar. E por trás delas havia possibilidade de vida novamente. Cá entre nós, você já parou para pensar quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo, mas não estão realmente vivas? Presas em suas próprias dores, esperando que alguém, qualquer pessoa, mostre que ainda importam? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários me contar. Você já foi essa pessoa que reacendeu a esperança em alguém? Ou você já precisou de alguém assim na sua vida? Os meses que se seguiram transformaram aquela casa pequena e solitária em algo completamente diferente. Havia rotina agora, mas não era a rotina fria e mecânica de antes. Era uma rotina cheia de vida, de pequenos rituais que conectavam as 3 pessoas que o destino havia juntado de forma tão improvável. As manhãs começavam com Benedita na cozinha. Ela acordava sempre um pouco antes dos homens e preparava o café. O cheiro de pão quentinho e café fresco enchia a casa, e era esse cheiro que acordava Vicente e Manuel. Eles desciam, ainda com cara de sono, e se sentavam à mesa. Vicente sempre tomava o café em silêncio, mas agora era um silêncio confortável, não mais aquele silêncio pesado de solidão. Dormiu bem? Benedita perguntava todo dia, como um ritual. Dormi. Vicente respondia todo dia com a mesma simplicidade, mas havia um sorriso pequeno ali, quase imperceptível, mas estava lá. Depois do café, os homens iam para o pomar. Manuel havia assumido boa parte dos cuidados das árvores frutíferas, podando galhos, regando, colhendo. Vicente trabalhava ao lado dele, e aos poucos foi ensinando coisas que aprendeu com o pai. Essa árvore aqui, ó, ela precisa de mais água. Vê como as folhas estão meio amareladas? É sinal de sede. Manuel aprendia com atenção, fazendo perguntas, interessado genuinamente. E Vicente descobria que gostava de ensinar, gostava de compartilhar conhecimento. Era algo que não fazia há anos. Benedita, por sua vez, assumiu a casa como se fosse sua, mas não de forma invasiva. Ela pedia permissão para cada mudança. Vicente, eu posso reordenar essa prateleira aqui? Acho que ia facilitar na hora de cozinhar. Ou, você se importa se eu lavar essas cortinas? Tão meio encardidas. E Vicente sempre dizia que sim, porque na verdade ele queria essas mudanças. Ele precisava delas. A casa estava parada no tempo, congelada no dia em que sua esposa morrera. Benedita, com sua presença delicada mas firme, estava trazendo movimento novamente. Ela lavou cortinas, costurou novas almofadas para o sofá, plantou flores no jardim da frente, pequenas coisas que faziam uma diferença enorme. Vicente voltava do pomar e via as flores balançando com o vento, e algo dentro dele se acalmava. À tarde eles descansavam um pouco. Manuel geralmente lia no alpendre. Vicente fazia alguma manutenção na casa ou trabalhava no galpão. Benedita costurava ou bordava, seus dedos tortos, mas ainda hábeis, criando pequenas obras de arte em panos de prato e toalhas. Foi numa dessas tardes que Vicente trouxe um presente para ela. Era uma caixinha de madeira, simples mas bonita, com divisórias internas, para você guardar suas linhas de bordado. Benedita olhou para a caixa, depois para ele, os olhos brilhando. Você fez isso? Fiz. Vi que você estava guardando tudo naquela sacola velha. Pensei que seria mais prático. Ela abraçou a caixa contra o peito, emocionada. É o presente mais lindo que já ganhei. Vicente ficou sem jeito com a reação. É só uma caixa. Não é só uma caixa. É um gesto de carinho. E
Isso vale mais do que qualquer coisa. Os jantares eram os momentos mais especiais. Os três se sentavam à mesa e as conversas fluíam naturalmente agora. Vicente contava histórias de quando era criança, correndo por aquele mesmo pomar com o pai. Manuel contava sobre a fazenda onde trabalhou por 40 anos, sobre os patrões bons e ruins que teve. Benedita falava sobre como aprendeu a cozinhar com a mãe, sobre receitas antigas que eram passadas de geração em geração. Sabe, Benedita, Vicente disse numa dessas noites, você devia anotar essas receitas, fazer um caderninho. Pra quê? Não tem ninguém para eu passar elas. Vicente ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma sinceridade que surpreendeu até ele mesmo, tem eu. Eu quero aprender. E assim começaram as aulas de culinária. Vicente, que cozinhava apenas o básico para sobreviver, começou a aprender com Benedita. Ela ensinava com paciência, mostrando o ponto certo do doce, o tempero na medida, o segredo para deixar o arroz soltinho. Você tem mão boa para a cozinha. Ela elogiava. Aprende rápido. Tenho uma boa professora. Manuel assistia de longe, sorrindo. Via o filho que nunca teve aprendendo com a esposa que amava, e seu coração se enchia de uma felicidade tranquila. Mas nem tudo era perfeito. Havia dias difíceis também. Dias em que Manuel acordava com dores fortes na perna. Dias em que as mãos de Benedita inchavam tanto que ela mal conseguia segurar uma colher. Dias em que Vicente acordava pesado, tomado por memórias da esposa e ficava mais fechado. Nesses dias, eles cuidavam uns dos outros. Quando Manuel estava com dor, Vicente trazia compressas quentes e ajudava a massagear a perna. Meu pai tinha problema parecido, isso aqui ajuda. Quando Benedita não conseguia cozinhar por causa das mãos, Vicente assumia a cozinha. Não fazia tão bem quanto ela, mas se esforçava. E ela, sentada à mesa, o orientava. Põe mais alho. Não, mais um pouquinho. Isso, agora tá bom. E quando Vicente estava em seus dias sombrios, Manuel simplesmente sentava ao lado dele no alpendre. Não falava nada. Apenas ficava ali, uma presença silenciosa, mas firme. E Benedita trazia chá. Colocava a xícara na mão dele e apertava seu ombro gentilmente. A dor passa, filho. Nem sempre vai embora completamente, mas ela passa. Foi num desses dias sombrios, 3 meses depois da chegada de Manuel e Benedita, que Vicente finalmente abriu completamente seu coração. Era noite. Eles estavam na sala. Manuel dormitava numa cadeira. Benedita bordava. Vicente olhava para o fogo na lareira. Ele havia instalado uma lareira no inverno anterior, mas raramente a usava. As chamas dançavam, hipnotizantes. Ela se chamava Carolina. Vicente começou, a voz baixa. Benedita parou de bordar, atenta. A gente se conheceu na escola. Ela era 2 anos mais nova que eu, era bonita, engraçada, cheia de vida. Ele fez uma pausa, as memórias voltando nítidas demais. A gente namorou 6 anos antes de casar. Todo mundo dizia que a gente era perfeito um para o outro. E era verdade. Ela me fazia querer ser melhor. Me fazia rir. Me fazia acreditar que o mundo era bom. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da nossa vida. A gente tinha acabado de reformar a casa, estava tudo pronto. Escolhemos o nome. Teodoro, se fosse menino, Laura, se fosse menina. Pintamos o quarto de amarelo, porque não queríamos saber o sexo antes. A voz dele começou a tremer. Ela entrou em trabalho de parto numa madrugada. Era cedo, faltava ainda 1 mês, mas o médico disse que era normal, que algumas crianças nascem antes. Fomos para o hospital. Ele parou, respirando fundo. Teve complicações, muitas complicações. Ela sangrou demais. O bebê não resistiu. E ela lutou por 3 dias, mas não conseguiu. Eu fiquei ali, do lado dela, segurando a mão dela, implorando para ela não me deixar. Mas ela foi. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Vicente. E de repente, num único dia, eu perdi tudo. Minha esposa, meu filho, meu futuro, tudo. Benedita se levantou, foi até ele e se ajoelhou na frente da cadeira. Pegou as mãos dele entre as suas, mesmo com a dor da artrite. E você se culpou? Todos me culparam. Disseram que eu devia ter levado ela para o hospital antes. Que eu devia ter insistido mais quando ela disse que estava se sentindo estranha, que foi minha culpa. E não foi. Benedita disse firme. Não foi sua culpa.
Essas coisas acontecem, são tragédias, ninguém tem culpa. Eu deveria ter feito mais. Você fez o que podia. Você amou ela. Você estava lá com ela. E isso é tudo que alguém pode fazer. Vicente finalmente desmoronou. Chorou como não chorava há 5 anos. Um choro profundo, visceral, que vinha do fundo da alma. Benedita o abraçou, deixando que ele chorasse em seu ombro. Manuel, que tinha acordado, se aproximou e colocou a mão na cabeça de Vicente, numa bênção silenciosa. Eles ficaram assim por muito tempo, até o choro diminuir, até virar apenas soluços, até virar silêncio novamente. Quando Vicente finalmente se afastou, limpando o rosto com as mãos, ele disse: "Desculpa, eu não deveria..." "Não", Manuel interrompeu. "Você precisava. Estava guardando isso há tempo demais. Vocês me fazem sentir que eu posso viver de novo." Vicente confessou. "Que não é errado querer ser feliz novamente." "Não é errado", Benedita garantiu. "Sua esposa ia querer isso. Ela ia querer que você fosse feliz." Vicente assentiu, sabendo que era verdade. Carolina sempre foi assim, generosa, alegre, querendo o melhor para todos ao redor. "Vocês são minha família agora", Vicente disse olhando para os dois. "Eu sei que a gente não tem laços de sangue, eu sei que a gente se conheceu faz pouco tempo, mas vocês são minha família." Benedita sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "E você é nosso filho, o filho que a gente sempre mereceu." Manuel assentiu, emocionado demais para falar. Naquela noite, os 3 dormiram com o coração mais leve, porque tinham encontrado o que todos buscam: pertencimento. Um lugar onde podiam ser eles mesmos, com todas as suas dores e cicatrizes, e ainda assim serem amados. 6 meses se passaram desde aquela noite de chuva, quando Manuel e Benedita apareceram na porta de Vicente. 6 meses de cura, de reconstrução, de pequenas alegrias diárias que preenchiam os vazios deixados pelas tragédias do passado. A casa tinha mudado completamente. O jardim da frente estava florido, com várias espécies de flores que Benedita havia plantado. As cortinas eram novas, costuradas por ela mesma. O pomar estava mais produtivo do que nunca, graças aos cuidados de Manuel. E Vicente, o homem que vivia como um fantasma em sua própria casa, agora sorria com frequência. Era uma tarde tranquila quando o advogado apareceu. Um homem de meia idade, terno escuro, pasta de couro na mão. Ele parou o carro na frente do portão e olhou o endereço no papel, conferindo se estava no lugar certo. Então abriu o portão e caminhou até a varanda. Vicente estava consertando uma cadeira quando ouviu a campainha. Estranhou. Ele raramente recebia visitas e nunca alguém tão formal. Abriu a porta desconfiado. "Posso ajudar? Boa tarde. Estou procurando o senhor Manuel Silva e a senhora Benedita Silva. Eles residem aqui?" Vicente franziu a testa. "Residem. Por quê?" "Sou advogado, Dr. Roberto Almeida. Preciso falar com eles sobre um assunto importante." Manuel e Benedita apareceram atrás de Vicente, ouvindo a conversa. Benedita estava com as mãos sujas de farinha. Havia estado fazendo pão. Manuel limpava as mãos num pano. Ambos olharam para o advogado com apreensão. "O que aconteceu?" Manuel perguntou, o coração apertado. "Fizemos algo errado?" "Não, senhor, pelo contrário. Tenho boas notícias para os senhores. Posso entrar?" Vicente se afastou, deixando o advogado entrar. Eles se sentaram na sala. O advogado abriu sua pasta e tirou vários documentos. "Eu represento o inventário do falecido senhor Augusto Ferreira. Acredito que os senhores o conheciam." Manuel e Benedita se entreolharam, surpresos. "Seu Augusto? O dono da fazenda onde a gente trabalhou?" "Exatamente. Ele faleceu há 2 anos, como os senhores devem saber. O inventário estava sendo processado e finalmente foi concluído. Há uma cláusula no testamento dele que diz respeito aos senhores." "Uma cláusula?" Benedita repetiu confusa. "Sim. O senhor Augusto deixou registrado que Manuel Silva e Benedita Silva, que trabalharam fielmente em sua propriedade por 40 anos, deveriam receber uma compensação após sua morte. São 200 mil reais em dinheiro, além de um terreno de 50 hectares na região da fazenda." O silêncio que se seguiu era absoluto. Manuel e Benedita estavam em choque, incapazes de processar o que acabavam de ouvir. Vicente olhava de um para o outro, igualmente surpreso. 200 mil? Manuel finalmente conseguiu dizer,
a voz saindo estrangulada. Sim, senhor. O dinheiro está em conta bloqueada, esperando ser liberado. O terreno já está escriturado em nome dos senhores. Eu só preciso que assinem alguns documentos para finalizar a transferência. Benedita começou a chorar. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Manuel a abraçou, ele mesmo com os olhos marejados. Seu Augusto, mesmo depois de morto, ele ainda cuidou da gente. Ele sempre falou muito bem dos senhores. O advogado disse gentilmente. Dizia que eram as pessoas mais honestas e trabalhadoras que já tinha conhecido. Ele queria garantir que os senhores tivessem segurança na velhice. Vicente sentiu um nó na garganta. Aquilo era justiça. Justiça real, chegando tarde, mas chegando. O advogado passou os documentos. Vou precisar que assinem aqui, e aqui, e aqui. E vou precisar de alguns documentos pessoais. RG, CPF, comprovante de residência. Comprovante de residência. Manuel repetiu, olhando para Vicente preocupado. Vicente não hesitou. Eles moram aqui. Eu faço o comprovante agora. O advogado sorriu. Perfeito. Então amanhã eu volto para finalizar tudo. Os senhores vão poder acessar o dinheiro em até 5 dias úteis. E o terreno já está em nome dos senhores. Então podem ir até o cartório quando quiserem para pegar a escritura definitiva. Quando o advogado foi embora, os três ficaram em silêncio na sala, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Benedita segurava a cópia dos documentos com mãos trêmulas, olhando para os papéis como se fossem algo irreal, que pudesse desaparecer a qualquer momento. Manu, isso é real? Ela sussurrou. É real, Benê. Manuel apertou a mão dela, também tentando acreditar. Seu Augusto, ele nunca esqueceu da gente. Vicente se levantou e foi até a janela, olhando para fora. Ele estava pensando, processando as implicações daquilo tudo. Depois, se virou para os dois. Vocês agora têm dinheiro. Têm um terreno. Podem fazer o que quiserem. Podem comprar uma casa na cidade, se quiserem. Ou construir algo no terreno. Havia algo na voz dele. Uma tentativa de soar prático, mas por baixo havia medo. Medo de que eles fossem embora. De que a casa voltasse a ser vazia. Benedita entendeu imediatamente. Ela se levantou, foi até Vicente e pegou as mãos dele. Vicente, você acha mesmo que a gente ia embora? Depois de tudo, vocês têm recursos agora. Não precisam mais ficar aqui por necessidade. Não. Manuel se levantou também, aproximando-se. A gente fica porque quer, porque aqui é nosso lar, porque você é nosso filho. Mas, sem mas, Benedita foi firme. Esse dinheiro, essa terra, nada disso muda o que a gente sente. Você nos acolheu quando ninguém mais queria a gente. Você nos deu uma família de novo. E a gente não vai abandonar você. Nunca. Vicente sentiu as lágrimas voltarem. Nos últimos 6 meses ele tinha chorado mais do que nos 5 anos anteriores inteiros. Mas agora eram lágrimas boas. Vocês têm certeza? Absoluta, Manuel garantiu. Mas sabe o que a gente pode fazer com esse dinheiro? A gente pode melhorar essa casa, ampliar ela, reformar o pomar, investir em algo aqui, tornar esse lugar ainda melhor, juntos. E o terreno, Benedita pensou em voz alta, a gente pode vender ele e usar o dinheiro para crescer o que já temos aqui, ou guardar para emergências, para garantir que nenhum de nós três passe necessidade nunca mais. Vicente os abraçou, um abraço apertado, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Obrigado, obrigado por ficarem. A gente que agradece. Benedita murmurou contra o ombro dele. Por nos dar uma chance quando ninguém mais deu. Eles ficaram assim por alguns minutos, os três abraçados. Uma família que não compartilhava sangue, mas que tinha algo muito mais forte, amor verdadeiro, construído na dor, na paciência, no cuidado diário. Quando se separaram, Manuel limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Então vamos comemorar. Benê, faz aquele seu bolo especial. Vicente, abre aquela garrafa de vinho que você guarda no armário. Hoje é dia de festa. E foi uma festa. Simples apenas os três, mas cheia de alegria genuína. Benedita fez o melhor bolo de chocolate que sabia fazer. Vicente abriu o vinho que estava guardado há anos, esperando uma ocasião especial que nunca chegara. Manuel brindou. A família, a verdadeira família.
aquela que escolhe ficar não por obrigação, mas por amor, a família. Benedita e Vicente repetiram em uníssono, os copos erguidos. Mas a paz deles seria testada mais cedo do que imaginavam, porque a 300 quilômetros dali, numa cidade grande, 3 pessoas recebiam a mesma notícia que Manuel e Benedita haviam recebido. Gabriel estava em seu escritório quando o telefone tocou. Era um colega advogado, alguém que trabalhava na mesma firma, que estava cuidando do inventário de seu Augusto. Gabriel, você não vai acreditar. Lembra daqueles seus pais adotivos que você disse que perdeu contato? Manuel e Benedita? Gabriel franziu a testa, surpreso com a ligação. O que tem eles? Eles acabaram de herdar R$200 mil e um terreno de 50 hectares, testamento do antigo patrão deles. A papelada está sendo finalizada essa semana. Gabriel ficou pálido. Quanto você disse? R$200 mil e um terreno valioso. Pelo que eu vi, esse terreno está em área que pode virar condomínio. Facilmente vale mais uns 300 mil. Quando Gabriel desligou o telefone, suas mãos tremiam. Não de emoção, mas de pura raiva e arrependimento. R$500 mil. Meio milhão. Jogado fora porque ele havia sido impaciente. Ele imediatamente ligou para Rodrigo. Você não vai acreditar. Os velhos herdaram uma fortuna. O quê? R$500 mil contando tudo. E a gente jogou eles na estrada como lixo. Rodrigo praguejou do outro lado da linha. A gente precisa achar eles, agora. Helena recebeu a notícia minutos depois, quando os 2 irmãos ligaram para ela. A reação foi a mesma: choque, raiva e uma ganância desesperada. Como eles podiam ter sido tão estúpidos? Os 3 se reuniram naquela mesma noite. Sentaram-se na sala de Gabriel, os rostos carregados. A gente precisa achar eles, Gabriel repetiu. E a gente precisa fazer as pazes. Fazer as pazes? Helena riu amargamente. A gente jogou eles na estrada, Gabriel. Literalmente abandonou eles para morrer. Eles vão querer fazer as pazes? Eles vão ter que querer, Rodrigo disse, frio. Porque nós somos os filhos deles. Tecnicamente temos direito à herança também. Não se eles estiverem vivos e conscientes, Gabriel lembrou. Herança só passa para filhos quando os pais morrem. Mas a gente pode convencê-los a dividir. Ou melhor ainda, a gente pode convencê-los a nos dar procuração para administrar o dinheiro. Eles são velhos, não sabem lidar com essas quantias. Os 3 começaram a traçar um plano. Era simples: encontrar Manuel e Benedita, fazer um show de arrependimento, conquistar a confiança deles novamente e então, lenta, mas firmemente, conseguir acesso ao dinheiro. Eles eram bons nisso. Haviam passado a vida inteira manipulando os pais adotivos. Mais uma vez não seria diferente. Levou 2 semanas de investigação. Contrataram um detetive particular que rastreou os movimentos do advogado. Conseguiram um endereço, uma propriedade rural a 300 quilômetros da cidade, pertencente a um tal de Vicente Andrade. Quem é esse Vicente? Helena perguntou desconfiada. Não sei, mas é onde eles estão morando. Gabriel respondeu. Vamos para lá amanhã mesmo. No dia seguinte, sábado de manhã, os 3 entraram no carro de Gabriel. Era o mesmo sedã preto que havia sido usado para abandonar os idosos 6 meses antes. A ironia era cruel, mas nenhum deles pareceu notar. A viagem foi longa. Eles conversaram pouco, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Gabriel ensaiava o discurso de desculpas. Rodrigo pensava em quanto dinheiro poderia pedir inicialmente. Helena planejava como fazer Manuel e Benedita se sentirem culpados por terem sumido sem avisar. Quando finalmente chegaram ao endereço, já era tarde da manhã. O sol estava alto, mas não tão cruel quanto aquele dia do abandono. Eles pararam o carro em frente ao portão verde e olharam para a propriedade. É aqui. Gabriel confirmou olhando o papel com o endereço. Os 3 desceram do carro. Helena ajeitou o cabelo. Rodrigo ajeitou a camisa. Gabriel respirou fundo. Lembrem-se, arrependidos, humildes, saudosos. A gente ama eles. Sentiu falta. Cometeu um erro terrível. Eles abriram o portão e caminharam até a casa. Foi Rodrigo quem tocou a campainha. Esperaram. Segundos que pareciam eternidades. Então, a porta se abriu. Era Vicente. Alto, moreno, com olhos que avaliavam tudo com desconfiança. Posso ajudar?
Estamos procurando Manuel e Benedita Silva, Gabriel disse, colocando seu melhor sorriso. Somos os filhos deles. Vicente não sorriu de volta. Seu rosto permaneceu impassível, mas algo mudou em seus olhos. Ficaram mais duros, mais frios. Os filhos. Sim, Gabriel, Rodrigo e Helena. Nós perdemos contato com eles e estamos desesperados para encontrá-los. O senhor sabe onde eles estão? Vicente não respondeu imediatamente. Ele os observou um por um, avaliando. Viu as roupas caras, os relógios de marca, os sapatos importados. Viu a falsidade nos sorrisos, a ganância mal disfarçada nos olhos, e entendeu tudo. Esperem aqui, ele disse, e fechou a porta na cara deles. Do outro lado, Vicente caminhou até a cozinha, onde Manuel e Benedita estavam preparando o almoço. Eles olharam para ele, percebendo a tensão em seu rosto. O que foi? Benedita perguntou. Seus filhos estão aqui. O impacto foi imediato. Benedita deixou cair a colher que segurava. Manuel ficou pálido, apoiando-se no balcão. Nossos filhos? Gabriel, Rodrigo e Helena, na porta, dizendo que estão procurando vocês. Como eles encontraram a gente? Benedita sussurrou, o medo voltando aos seus olhos. Não sei, mas eu tenho certeza de que não é por saudade. Vicente disse, sua voz dura. Eles sabem da herança. Manuel fechou os punhos, a raiva começando a ferver. Claro que sabem. É por isso que vieram. Não porque se importam com a gente, mas porque querem dinheiro. O que vocês querem fazer? Vicente perguntou. Eu mando eles embora agora se vocês quiserem. Benedita olhou para Manuel. Havia medo, mas também havia algo mais. Uma força que vinha crescendo nos últimos meses. Uma força que ela não sabia que tinha. Não, eu quero falar com eles. Benê, Manuel começou. Eu preciso, Manu. Eu preciso olhar nos olhos deles e dizer o que tem que ser dito. A gente passou a vida inteira engolindo, aceitando. Agora não mais. Manuel assentiu lentamente. Ele entendia. Também sentia a necessidade. Então vamos falar com eles, juntos. Vicente os acompanhou até a porta. Quando a abriu novamente, os três irmãos ainda estavam lá, agora com expressões impacientes que tentavam disfarçar. E foi então que Manuel e Benedita apareceram atrás de Vicente. Gabriel viu os pais e seu rosto se transformou instantaneamente. Lágrimas surgiram em seus olhos, o queixo tremeu. Pai, mãe. Ele deu um passo à frente, braços estendidos, como se fosse abraçá-los. Mas Vicente se colocou entre eles, bloqueando o caminho. Fica aí. Quem é você para me impedir de abraçar meus pais? Gabriel protestou, a máscara de tristeza começando a rachar. Alguém que está aqui cuidando deles, diferente de vocês. Rodrigo também tentou o jogo das lágrimas. Mãe, a gente sentiu tanto a sua falta. A gente procurou vocês por toda parte. A gente estava desesperado. Desesperado? Manuel repetiu, sua voz saindo baixa, mas carregada de emoção. Vocês estavam desesperados? Sim, pai. A gente... Mentira! Manuel gritou, a voz explodindo. Benedita nunca tinha visto o marido gritar assim. Mentira! Vocês não estavam desesperados, vocês sabem exatamente o que fizeram com a gente. Helena tentou sua própria abordagem, mais sutil. Pai, sei que a gente errou, a gente sabe, mas a gente estava estressado, cansado. Não era a gente de verdade fazendo aquilo. Não era vocês. Benedita finalmente falou, sua voz tremendo, mas firme. Então quem era? Quem foram as pessoas que nos jogaram numa estrada deserta como lixo? Quem foram as pessoas que cuspiram na gente, que nos humilharam, que disseram que a gente não valia nada? Mãe, a gente... Não me chama de mãe. Benedita gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Vocês não merecem me chamar de mãe. Mãe é quem cuida, quem ama, quem protege. E eu fiz tudo isso. Durante 30 anos eu fiz tudo isso. E vocês nos descartaram. Gabriel mudou de tática, vendo que as lágrimas não estavam funcionando. Olha, a gente sabe que errou, mas a gente é família. E família perdoa. A gente pode recomeçar. Recomeçar? Manuel riu, mas era uma risada amarga, sem humor. Vocês querem recomeçar? Ou vocês querem o dinheiro? O silêncio foi revelador. Os três irmãos se entreolharam rapidamente e aquele olhar disse tudo. É isso. Vicente confirmou cruzando os braços. Vocês descobriram da herança. Que herança?
Gabriel tentou fingir, mas sua voz não foi convincente. Não finge que não sabe, Manuel disse. Vocês descobriram que a gente herdou dinheiro e um terreno, e vieram correndo atrás, não por amor, não por saudade, por ganância. Rodrigo, vendo que a farsa tinha sido descoberta, finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. E daí? Vocês são nossos pais. Nós temos direito a esse dinheiro também. Direito? Benedita repetiu, incrédula. Que direito? Vocês querem falar de direitos? Vocês que nos abandonaram para morrer? Vocês não morreram. Helena apontou, sua frieza também vindo à tona. Estão aí bem vivos, bem cuidados. Até parece que engordaram. Sem graças a vocês. Manuel avançou, mas Vicente o segurou pelo ombro, acalmando-o. Olha, Gabriel tentou soar razoável. A gente sabe que a situação ficou ruim, mas a gente pode resolver isso. Vocês não sabem lidar com tanto dinheiro. Deixa a gente ajudar. A gente pode administrar isso para vocês. Administrar, Vicente repetiu, sua voz cortante. Quer dizer, roubar. Quem é você, afinal? Helena olhou para Vicente com desprezo. Um aproveitador que se meteu no meio da nossa família? Eu sou mais família para eles do que vocês algum dia foram. Vicente respondeu sem se abalar. Eu estava aqui quando vocês os abandonaram. Eu cuidei deles. Eu dei um lar para eles. E eu vou proteger eles de vocês. Gabriel tentou uma última cartada. Pai, mãe, a gente é seus filhos. Vocês criaram a gente. Vocês sempre falaram sobre perdão, sobre amor incondicional. Cadê esse amor agora? Foi essa frase que rompeu a última barreira de contenção de Benedita. Ela deu um passo à frente, seus olhos queimando de uma raiva que tinha sido reprimida por tempo demais. Amor incondicional. Sua voz estava baixa, mas carregada de intensidade. Vocês querem falar sobre amor incondicional? Eu vou te contar sobre amor incondicional, Gabriel. Ela começou a contar, cada palavra saindo como uma lança. Amor incondicional é quando você trabalha 16 horas por dia para comprar uma bicicleta para o seu filho. Amor incondicional é quando você costura até suas mãos sangrarem para pagar a escola dos seus filhos. Amor incondicional é quando você passa fome para que seus filhos possam comer. Amor incondicional é quando você atura humilhação, desprezo, crueldade e ainda assim continua cuidando, porque você é mãe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz não vacilava. Mas sabe o que amor incondicional não é? Não é ser cego, não é ser trouxa, não é deixar que pisem na gente para sempre. A gente amou vocês incondicionalmente, mas vocês nunca nos amaram de volta. Manuel colocou a mão no ombro dela, apoiando. Então falou sua voz rouca de emoção. A gente não tem mais filhos. Vocês deixaram de ser nossos filhos no dia que nos abandonaram naquela estrada, no dia que nos trataram como lixo, no dia que esqueceram de tudo que a gente fez por vocês. Mas nós, Rodrigo começou. Não, Manuel foi firme. Acabou. A gente não quer mais nada com vocês. Não queremos seu arrependimento falso. Não queremos suas desculpas vazias. Não queremos vocês nas nossas vidas. Nunca mais. Vocês não podem fazer isso. Helena gritou, a máscara finalmente caindo completamente. Somos seus filhos. Temos direitos. Direitos? Vicente deu um passo à frente imponente. Vamos falar de direitos legais, então. Manuel e Benedita estão vivos, conscientes e em plena capacidade mental. A herança é deles, só deles. Vocês, como filhos, só teriam direito quando eles morressem. E considerando que eles estão bem cuidados aqui, isso não vai acontecer tão cedo. E mais, Manuel continuou pegando um documento do bolso. Eu já assinei uma procuração para o meu advogado. Ele cuida de todos os aspectos legais e financeiros da herança. Vocês não vão ver um centavo. Isso é injusto, Gabriel berrou, toda a compostura se desintegrando. Nós cuidamos de vocês por 2 anos. Nós demos um teto para vocês. Um quartinho de despejo, Benedita corrigiu. E nos trataram como empregados. Não, pior que empregados. Como escravos. Vocês vão se arrepender disso, Rodrigo ameaçou. A gente vai processar, a gente vai provar que vocês são incapazes de administrar essa herança. Vicente sorriu, mas era um sorriso frio. Tentem, vocês vão perder, porque há registros de tudo. Há o registro de que vocês os abandonaram. Eu tenho testemunhas, tenho fotos dos ferimentos, tenho tudo documentado.
Se vocês processarem, vão apenas provar que são exatamente o que eu digo que são: aproveitadores cruéis. Gabriel, Rodrigo e Helena ficaram ali, tremendo de raiva impotente. Todas as suas máscaras tinham caído. Toda a falsidade tinha sido exposta. E eles sabiam que tinham perdido. Saiam da minha propriedade, Vicente ordenou. Agora, e não voltem. Isso não acabou. Gabriel cuspiu as palavras enquanto recuava. Acabou sim. Manuel respondeu com uma calma final. Pra gente, vocês morreram naquela estrada, assim como vocês nos deixaram para morrer. A diferença é que nós sobrevivemos. E vocês? Vocês vão ter que viver com o peso do que fizeram. Os 3 irmãos finalmente se viraram e caminharam de volta para o carro. Suas costas estavam rígidas de raiva, seus passos eram pesados. Quando entraram no sedã preto, bateram as portas com violência. Gabriel ligou o motor com força excessiva. As rodas cantaram no cascalho quando ele acelerou, e em segundos eles eram apenas um ponto no horizonte, deixando para trás apenas poeira. E nenhum remorso verdadeiro. Vicente, Manuel e Benedita ficaram na varanda, vendo o carro desaparecer. Benedita estava tremendo, a adrenalina ainda correndo pelas veias. Manuel a abraçou, segurando-a firme. Acabou, Benê. Acabou de verdade. Ela assentiu contra o peito dele, as lágrimas finalmente parando. A gente fez a coisa certa? Fez, Vicente respondeu, colocando a mão no ombro dela. Vocês se defenderam. Colocaram limites. Não deixaram que eles manipulassem vocês de novo. Isso não é crueldade, isso é justiça. Eles ficaram ali por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. Então Benedita limpou o rosto e olhou para os 2 homens ao seu lado. Vamos entrar. O almoço vai queimar. E foi assim, com essa frase simples e doméstica, que a vida voltou ao normal. Porque eles tinham uma família de verdade agora. E nada, absolutamente nada, ia tirar isso deles. Agora me diz uma coisa sincera. Você acha que Manuel e Benedita foram cruéis em cortar completamente os filhos da vida deles? Ou você acha que perdão tem limite, que chega a um ponto onde a gente precisa escolher nossa própria paz em vez de continuar sendo machucado? Para o vídeo, e me conta nos comentários qual seria sua reação se fosse você. Porque essa é uma das decisões mais difíceis que alguém pode enfrentar, quando desistir de quem a gente ama, mas que só nos causa dor. Os meses que se seguiram ao confronto foram de cura profunda e crescimento inesperado. Manuel, Benedita e Vicente decidiram juntos como usar a herança de forma sensata e transformadora. Não queriam luxo, não queriam ostentação, queriam construir algo significativo. A primeira decisão foi reformar e expandir a casa. Contrataram um pequeno time de trabalhadores locais e Vicente supervisionou pessoalmente cada detalhe. Eles adicionaram 2 quartos novos, ampliaram a cozinha, construíram uma varanda maior que abraçava toda a frente da casa. Benedita escolheu as cores, tons quentes, acolhedores, que faziam a casa parecer abraçar quem entrava. Manuel focou no pomar. Com parte do dinheiro, eles compraram mudas de árvores frutíferas raras, equipamento de irrigação moderno, e até construíram uma pequena estufa para cultivar mudas. O pomar se transformou num verdadeiro jardim do Éden, com dezenas de espécies diferentes de frutas. Mas a ideia mais brilhante veio de Benedita numa noite, enquanto jantavam. E se a gente fizesse conservas das frutas? Geleias, compotas, doces? Podíamos vender na vila, talvez até em cidades maiores. Vicente olhou para ela pensativo. É uma boa ideia. Tem mercado para isso. Produtos artesanais tão em alta. Mas a gente não sabe nada de negócios. Manuel ponderou. A gente aprende. Vicente respondeu com um sorriso. Juntos a gente sempre aprende. E assim nasceu a Conservas do Pomar. Começaram pequeno, testando receitas na cozinha, usando as frutas do próprio pomar. Benedita era a mestra das receitas, ajustando cada detalhe até ficar perfeito. Manuel cuidava da produção, esterilizando potes, etiquetando, organizando. Vicente cuidava da parte administrativa e das vendas. As primeiras vendas foram na feira da vila. Eles montaram uma barraquinha simples, com toalha bordada por Benedita e potes de vidro reluzentes. No começo, as pessoas passavam sem muito interesse. Até que uma senhora idosa parou, provou a geleia de morango
e seus olhos se arregalaram. Meu Deus, isso é igualzinho ao que minha avó fazia. Onde vocês aprenderam? Receita antiga. Benedita respondeu com um sorriso. Passada de geração. A senhora comprou 6 potes e contou para as amigas, que contaram para outras amigas. Na semana seguinte, a barraquinha tinha fila. No mês seguinte, eles precisaram triplicar a produção. Em 3 meses, estavam vendendo em 5 cidades diferentes. Vicente sugeriu criar um rótulo profissional. Eles contrataram um designer local e o resultado foi lindo. Um desenho simples, mas encantador de uma árvore frutífera, com o nome Conservas do Pomar, feito com amor, escrito em letras elegantes. O negócio cresceu organicamente. Não eram ricos, mas estavam confortáveis. Mais importante, estavam felizes. Trabalhavam juntos todos os dias, cada um contribuindo com suas habilidades. A casa vivia cheirando a frutas cozinhando e havia sempre música tocando no rádio da cozinha. Foi num desses dias, 1 ano depois do confronto com os filhos, que aconteceu algo que nenhum dos 3 esperava. Eles estavam na varanda, descansando depois de um dia de trabalho, quando um carro parou em frente ao portão. Era um carro simples, não como o sedã preto de Gabriel. Uma mulher jovem desceu, talvez uns 30 anos, cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Ela hesitou antes de abrir o portão, como se estivesse reunindo coragem. Vicente foi até a porta. Posso ajudar? Eu estou procurando Vicente Andrade. Sou eu. A mulher olhou para ele com uma intensidade estranha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você não me conhece, mas eu sou Júlia. Júlia Ferreira, filha de Carolina. O mundo parou. Vicente ficou completamente imóvel, o sangue drenando de seu rosto. O que você disse? Carolina Ferreira. Ela era sua esposa. Não. Vicente balançou a cabeça, confuso. Carolina não tinha filha. Ela estava grávida quando morreu. Não. Júlia corrigiu gentilmente, as lágrimas agora escorrendo livremente. Ela não morreu. O bebê sim, mas ela não. O choque foi tão grande que Vicente teve que se apoiar na porta. Benedita e Manuel, que estavam escutando, se aproximaram rapidamente. Vicente? Benedita tocou seu braço, preocupada. Ela morreu, Vicente murmurou, ainda olhando para Júlia como se ela fosse um fantasma. Eu vi. Eu estava lá. Você viu ela inconsciente? Júlia explicou, a voz tremendo. Os médicos declararam morte cerebral. Sua família decidiu desligar os aparelhos, mas antes disso, eles descobriram que ela estava grávida de gêmeos. Eles conseguiram salvar um deles. Vicente caiu de joelhos. Literalmente. Suas pernas não o sustentaram mais. Manuel e Benedita o seguraram, ajudando-o a se sentar no degrau da varanda. Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Minha Carolina, ela te teve e eu não sabia. Júlia se aproximou devagar, também chorando. A família dela não contou para você. Eles te culpavam pelo que aconteceu. Então me criaram em segredo. Me contaram sobre você quando eu completei 18 anos. Mas me proibiram de te procurar, dizendo que você tinha abandonado minha mãe, que você não merecia me conhecer. Eu nunca abandonei ela. Vicente olhou para cima, os olhos vermelhos. Eu amava sua mãe mais que tudo. Eu sei. Júlia se ajoelhou na frente dele. Quando completei 25, decidi investigar por conta própria. Encontrei os registros do hospital, conversei com enfermeiras que estavam lá. Elas me contaram a verdade. Me contaram como você ficou ao lado dela até o final. Como você implorou para salvarem ela. Como você entrou em depressão quando ela morreu. Por que você demorou tanto para vir me procurar? Vicente perguntou, a voz quebrada. Porque eu estava com raiva. Raiva de você por não ter me procurado. Mas então eu entendi que você nem sabia que eu existia. E aí eu fiquei com raiva da família da minha mãe, que escondeu tudo de você. Levou anos de terapia para eu processar tudo e finalmente ter coragem de vir aqui. Vicente olhou para ela, realmente olhou pela primeira vez e viu. Viu os olhos de Carolina, o formato do rosto, o jeito de franzir a testa. Era sua Carolina, viva naquela mulher jovem. Você é minha filha. Sou. Júlia sorriu através das lágrimas. E eu vim conhecer meu pai. Se você quiser me conhecer. Vicente a puxou para um abraço desesperado. Abraçou como se estivesse abraçando todos os anos perdidos.
todo o amor que nunca pôde dar, toda a dor que carregou pensando que tinha perdido tudo. Júlia retribuiu com a mesma intensidade, chorando no ombro do pai que nunca conhecera, mas que sempre desejou encontrar. Benedita e Manuel estavam chorando também, testemunhas daquele milagre impossível. Depois de alguns minutos, quando os soluços diminuíram e os abraços se afrouxaram, Benedita estendeu a mão para Júlia. Vem, filha, entra. Você deve estar cansada da viagem. Júlia olhou para ela surpresa com a naturalidade do convite, com o carinho na palavra filha. Ela seguiu os três para dentro da casa, ainda segurando a mão de Vicente, como se temesse que ele desaparecesse se ela soltasse. Sentaram-se todos na sala. Manuel preparou chá, Benedita trouxe os biscoitos que havia feito pela manhã, e então começaram a conversar. Júlia contou sua vida. Foi criada pelos avós maternos, nunca lhe faltou nada material, mas sempre sentiu um vazio. Estudou medicina, seguindo o sonho que a mãe tinha antes de morrer. Agora era pediatra em um hospital da capital. Sua mãe queria ser médica. Vicente disse, a voz cheia de memórias. Ela adorava crianças. Sempre dizia que queria ajudar, curar. Eu sei. Minha avó me contou. Júlia sorriu. Acho que de alguma forma eu estava tentando me conectar com ela através disso. E você é casada, tem filhos? Vicente perguntou, ávido por saber tudo sobre essa filha que o destino havia escondido dele por tanto tempo. Sou casada, há 3 anos, com um homem maravilhoso chamado Pedro. E tenho uma filha, Laura. Ela tem 1 ano e meio. Vicente sentiu o coração disparar. Laura, vocês deram o nome que eu e sua mãe tínhamos escolhido? Dei sim, Júlia confirmou emocionada. Encontrei as anotações da minha mãe. Um diário que ela escrevia durante a gravidez. Ela mencionava os nomes, Teodoro ou Laura. Quando minha filha nasceu, não tive dúvida. Eu tenho uma neta. Vicente sussurrou, como se estivesse processando a informação pela primeira vez. Eu tenho uma filha e uma neta. E ela está no carro. Júlia se levantou. Pedro está com ela lá fora. Eles estavam esperando para ver se você ia me aceitar. Me aceitar? Vicente também se levantou rapidamente. Vai buscar eles, agora, traz eles para dentro. Júlia saiu correndo e voltou segundos depois com um homem alto de óculos, simpático, segurando uma criancinha no colo. A menina tinha cabelos castanhos encaracolados e olhos curiosos que examinavam tudo ao redor. Vicente se aproximou devagar, quase com medo de assustar a criança, mas Laura olhou para ele e sorriu, estendendo os bracinhos. Sem pensar, Vicente a pegou no colo. E a menina imediatamente colocou a cabecinha em seu ombro, como se já o conhecesse, como se soubesse que aquele era seu avô. Foi demais para Vicente. Ele sentou-se na cadeira, segurando a neta contra o peito, e chorou. Chorou por tudo que havia perdido. Chorou por tudo que tinha recuperado. Chorou de gratidão por ainda estar vivo para vivenciar aquele momento. Benedita e Manuel observavam com sorrisos enormes nos rostos. Aquela família, que tinha começado com 3 pessoas quebradas se encontrando por acaso, agora estava crescendo. Estava se multiplicando com amor verdadeiro. As semanas seguintes foram de adaptação e descobertas. Júlia e Pedro alugaram uma casa na vila para ficarem perto por alguns meses. Júlia tinha conseguido uma licença no hospital e eles decidiram passar aquele tempo conhecendo Vicente e sendo conhecidos por ele. As visitas eram diárias. Júlia trazia Laura, e a menina rapidamente se apaixonou pelo avô, mas também por Benedita e Manuel, que ela passou a chamar de Vovó Dita e Vovô Manu. Para surpresa de todos, Laura se adaptou imediatamente à rotina da casa, ajudando, do jeito que uma criança de 1 ano e meio pode ajudar, no jardim, provando as conservas e, principalmente, enchendo a casa com risadas. Vicente estava transformado. Era como se os últimos 5 anos de escuridão nunca tivessem existido. Ele sorria constantemente, cantarolava enquanto trabalhava, e tinha sempre Laura no colo ou segurando sua mão. Uma tarde, enquanto Júlia e Benedita preparavam o jantar juntas, Júlia perguntou: Benedita, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Como você e Manuel chegaram aqui? Vicente me contou um pouco, mas não muito. Benedita parou de picar os legumes e olhou pela janela onde Manuel e Vicente
ensinavam Laura a regar as plantas. Na verdade, ela mais brincava com a água do que regava. Então contou toda a história. Não poupou detalhes dolorosos. O abandono, a humilhação, anos de sacrifício por filhos que não mereciam, o desespero daquela tarde na estrada. Júlia ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo. Quando Benedita terminou, ela abraçou a mulher mais velha com força. Vocês são incríveis. Sobreviveram a isso tudo e ainda conseguem amar, confiar, reconstruir. A gente não tinha escolha. Benedita respondeu simplesmente. Ou a gente se levantava ou a gente morria. E a gente não queria morrer. E o Vicente? Como ele era quando vocês chegaram aqui? Um fantasma. Benedita disse com tristeza. Ele existia, mas não vivia. Esta casa era bonita, mas vazia. Não tinha riso, não tinha calor. Era como um mausoléu. Mas aos poucos, a gente foi trazendo vida de volta. E ele foi deixando a gente entrar. Foi um processo lento, doloroso às vezes, mas aconteceu. Vocês o salvaram, Júlia disse com certeza. Ele também nos salvou. Benedita corrigiu. Foi uma coisa mútua. Nós precisávamos dele tanto quanto ele precisava de nós. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que a gente escolhe, não aquelas que a gente nasce. Júlia assentiu, entendendo profundamente. Vocês se importam se eu começar a chamar vocês de pai e mãe também? Sei que acabamos de nos conhecer, mas... Querida, Benedita segurou as mãos dela. Você pode nos chamar do que quiser. Seria uma honra ser considerada sua mãe. Naquela noite, durante o jantar, Júlia fez o anúncio. Pai, mãe Benê, pai Manu, Pedro e eu conversamos. A gente quer se mudar para cá, permanentemente. Vicente quase engasgou com a comida. Sério? Sério. Se eu consigo transferência do hospital para a cidade mais próxima daqui. Pedro trabalha com tecnologia, pode trabalhar de casa. E a gente quer que Laura cresça perto de vocês, perto da família verdadeira dela. Mas a casa... Vicente começou preocupado com o espaço. A gente pode construir uma casa aqui no terreno, Pedro sugeriu, se você permitir. Ou podemos comprar algo na vila. Não, Vicente foi firme. Vocês não vão morar longe. A gente constrói aqui mesmo, tem espaço sobrando. A gente faz uma casa boa para vocês, perto da nossa. Tem certeza? Júlia perguntou, os olhos brilhando de esperança. Absoluta. E nem se discute mais. Os planos foram feitos naquela mesma semana. Uma parte do dinheiro da herança de Manuel e Benedita seria usada para construir a casa de Júlia e Pedro. Seria uma casa pequena, mas confortável, a uns 50 metros da casa principal, conectada por um caminho de pedras que Manuel faria questão de construir ele mesmo. A construção levou 4 meses. Durante esse tempo, Júlia, Pedro e Laura ficaram na casa principal, que, embora apertada, estava cheia de amor e alegria. Laura completou 2 anos durante esse período, e a festa foi memorável, com toda a vila convidada, centenas de conservas servidas como lembrancinhas, e um bolo gigante que Benedita fez com as próprias mãos. Quando a casa de Júlia ficou pronta, teve outra festa, menor, mais íntima, apenas a família. Vicente fez questão de carregar Júlia no colo para atravessar a porta pela primeira vez, um gesto simbólico de que ela era oficialmente sua filha. Todos choraram. De novo. 2 anos se passaram desde o dia em que Júlia havia aparecido. A propriedade agora tinha 2 casas, um pomar próspero e uma pequena fábrica de conservas que empregava 5 pessoas da vila. Conservas do Pomar tinha se tornado uma marca conhecida na região e tinha até ganhado alguns prêmios em feiras estaduais. Mas mais importante que o sucesso do negócio era o sucesso da família. Laura, agora com 3 anos e meio, era uma criança feliz e saudável que dividia seu tempo entre as 2 casas, mas que claramente tinha um carinho especial pelo avô Vicente. Manuel a ensinou a plantar, e ela tinha seu próprio canteirinho de flores. Benedita a ensinou a fazer biscoitos, e as 2 passavam horas na cozinha, fazendo bagunça e rindo. Vicente, que tinha passado 5 anos sem sorrir, agora sorria todos os dias. Seu cabelo estava mais grisalho, mas seus olhos estavam vivos novamente. Ele acordava cedo, não mais por obrigação ou para fugir de pesadelos, mas porque estava ansioso para começar o dia. Porque tinha uma neta esperando para tomar café da manhã com ele. Porque tinha uma filha que vinha visitá-lo todo dia. Porque tinha Manuel e Benedita.
Os pais que o destino lhe deu quando ele mais precisava. Numa tarde de domingo, eles estavam todos na varanda da casa principal. Vicente e Manuel jogavam damas, Benedita e Júlia bordavam juntas, Pedro lia um livro e Laura desenhava no chão, a língua para fora em concentração. Foi quando outro carro parou em frente ao portão. Todos olharam, tensão imediata tomando conta. Visitantes inesperados ainda causavam um certo desconforto, principalmente para Manuel e Benedita. Vicente se levantou, pronto para proteger se fosse necessário. Mas quem desceu do carro não era a ameaça. Era uma mulher mais velha, talvez 70 anos, bem vestida, com cabelos completamente brancos presos em um coque elegante. Ela se aproximou do portão lentamente, apoiando-se numa bengala. "Vicente?" ela chamou, a voz trêmula. Ele franziu a testa, tentando reconhecer. Então seus olhos se arregalaram. Dona Celeste? Era a mãe de Carolina, a avó de Júlia, a mulher que tinha escondido a existência da neta dele por anos. Júlia também a reconheceu e se levantou, rígida. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" Celeste olhou para a neta com olhos cheios de lágrimas. Eu vim me desculpar." O silêncio foi pesado. Benedita discretamente levou Laura para dentro da casa, sentindo que aquela conversa precisava de privacidade. Manuel ficou uma presença silenciosa, mas protetora perto de Vicente. "Se desculpar?" Vicente repetiu, a voz dura. "Depois de anos, depois de esconder minha filha de mim, eu sei." Celeste baixou a cabeça. "Eu sei que não tenho perdão. Eu sei que o que fizemos foi imperdoável, mas eu precisava, antes de morrer, eu precisava te pedir perdão." "Você tá doente?" Júlia perguntou, preocupação invadindo sua voz apesar da raiva. "Câncer terminal. Talvez 3 meses, disseram os médicos. Celeste olhou para ela. "E esses últimos meses me fizeram perceber quantos erros eu cometi, quanto tempo eu desperdicei com raiva, com culpa mal direcionada. Você me culpou pela morte da sua filha." Vicente disse, cada palavra saindo com dificuldade. "Você tirou de mim a chance de conhecer minha própria filha. Você..." "Eu sei." Celeste interrompeu, a voz quebrando. "Eu sei. E eu estava errada. Tão errada. Mas eu estava destruída, Vicente. Minha filha tinha morrido. Minha neta tinha nascido prematura, lutando pela vida. E eu precisava culpar alguém. Precisava de um alvo para minha dor. E você era o mais fácil. Mas não era justo," Júlia disse, as lágrimas escorrendo. "Não era justo com ele. Não era justo comigo." "Não era," Celeste concordou. "E eu passei os últimos anos percebendo isso, vendo você crescer sem pai, mesmo tendo um, vendo você triste mesmo quando sorria, vendo você procurando algo que eu tinha escondido de você." Ela olhou para Vicente novamente. "Quando Júlia me contou que tinha te encontrado, que vocês tinham se reconectado, eu fiquei com ciúmes, com raiva de novo. Mas então ela me mostrou fotos de vocês juntos, fotos dela feliz, realmente feliz. E eu percebi, eu tinha roubado isso dela por anos, tinha roubado de vocês dois." Vicente estava lutando contra as próprias emoções. Parte dele queria mandar aquela mulher embora, fazer com ela sentir um pouco da dor que ele sentiu. Mas outra parte, a parte que tinha sido curada por Manuel e Benedita, a parte que tinha aprendido sobre perdão e segundas chances, essa parte hesitava. Foi Júlia quem se aproximou primeiro. "Vovó, o que você fez foi horrível, quase imperdoável. Mas você é minha avó, e minha mãe ia querer que eu te perdoasse. Não sei se eu mereço. Provavelmente não merece." Júlia foi honesta. "Mas perdão não é sobre merecer, é sobre libertar. Libertar você da culpa, libertar eu do ressentimento, libertar todos nós." Vicente respirou fundo. Olhou para Manuel, que assentiu levemente, um gesto de encorajamento. Então, olhou para Celeste. "Eu não vou esquecer o que aconteceu. E não vou fingir que está tudo bem. Mas eu entendo a dor que você estava sentindo. Eu também passei por ela. E se tem algo que eu aprendi é que guardar rancor só envenena a gente mesmo." Celeste chorou abertamente agora. "Obrigada. Obrigada por ser melhor pessoa do que eu fui. Entre." Vicente finalmente disse, abrindo o portão. "Conheça a família que eu construí. Conheça as pessoas que me salvaram quando você me abandonou." Celeste entrou,
e foi apresentada a Manuel, Benedita, Pedro e Laura. A menina, inocente como só crianças podem ser, imediatamente se apaixonou pela vovó nova e insistiu em mostrar seus desenhos. Celeste olhava para tudo com lágrimas nos olhos, vendo a vida que tinha quase destruído, mas que tinha sobrevivido e florescido apesar dela. Naquela tarde, sentados todos juntos na varanda ampliada, compartilhando conservas e histórias, algo foi curado. Não completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizarem totalmente, mas o suficiente. O suficiente para que todos pudessem respirar mais leve. O suficiente para que o perdão, aquela coisa difícil e complicada, começasse seu trabalho silencioso. Celeste passou seus últimos 3 meses visitando regularmente. Pediu perdão repetidas vezes, não com palavras vazias, mas com ações. Ajudava Benedita na cozinha mesmo com as forças diminuindo. Ouvia as histórias de Manuel sobre a fazenda, assistia Vicente trabalhar no pomar e principalmente passava tempo com Júlia e Laura, tentando recuperar um pouco do que havia sido perdido. Quando ela faleceu, foi em paz, rodeada pela família, a família inteira, incluindo Vicente. E em seu funeral, foi Vicente quem discursou, não com amargura, mas com compaixão. Falou sobre perda, sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. 5 anos depois daquele confronto na varanda, quando Gabriel, Rodrigo e Helena tentaram voltar para a vida de Manuel e Benedita, a vida na propriedade estava em seu melhor momento. Conservas do pomar tinha crescido ainda mais. Agora tinham uma pequena loja própria na vila, onde vendiam não só conservas, mas também frutas frescas do pomar, mudas de árvores e até workshops onde Benedita ensinava receitas antigas. A marca tinha se tornado sinônimo de qualidade e tradição na região. Laura estava com 8 anos, uma criança inteligente e alegre que adorava ajudar em tudo. Ela tinha aprendido a fazer conservas com Benedita, a cuidar das árvores com Manuel e a fazer trabalhos em madeira com Vicente. Era a alegria daquela família, a prova viva de que o amor pode se multiplicar infinitamente quando é verdadeiro. Júlia tinha se tornado uma médica respeitada na região. Dividia seu tempo entre o hospital e a casa, sempre fazendo questão de estar presente para a família. Pedro tinha prosperado trabalhando de casa e se tornado parte essencial do negócio, cuidando da parte online e das redes sociais. Mas Manuel e Benedita, eles eram o coração de tudo. Agora na casa dos 70, ambos ainda ativos, ainda trabalhadores, mas agora descansando quando precisavam. Não porque eram forçados, mas porque podiam, porque tinham gente para dividir o trabalho, porque tinham uma família verdadeira. Numa noite, estava havendo um jantar especial. Era aniversário de casamento de Manuel e Benedita, 50 anos juntos. A varanda estava decorada com luzes de festa, a mesa estava farta com todas as comidas favoritas preparadas por Júlia e Benedita juntas. Estavam todos lá, Vicente, Júlia, Pedro, Laura e até alguns amigos da vila que tinham se tornado parte da família estendida. Havia risos, música, alegria pura. Quando chegou a hora do brinde, Vicente se levantou, copo na mão. Eu quero fazer um brinde. Há 7 anos, 2 estranhos apareceram na minha porta. Eles estavam quebrados, feridos, abandonados. Eu também estava quebrado, perdido, sem propósito. E de alguma forma a gente se encontrou. E de alguma forma a gente se curou juntos. Ele olhou para Manuel e Benedita, os olhos brilhando. Vocês me ensinaram que família não é sangue. É escolha. É aparecer todos os dias. É cuidar quando é difícil. É permanecer quando seria mais fácil ir embora. Vocês são meus pais. Não porque a biologia diz, mas porque o coração diz. Manuel e Benedita estavam chorando, segurando as mãos um do outro. Júlia também chorava. Pedro tinha o braço em volta dela. Laura, que estava no colo de Benedita, limpava as lágrimas da avó com suas mãozinhas. E eu quero que vocês saibam, Vicente continuou, que aqueles filhos que os abandonaram, eles perderam tudo, não o dinheiro. O dinheiro nunca importou. Eles perderam vocês, perderam esse amor, perderam essa família. Perderam a chance de envelhecer cercados por isso tudo que nós temos aqui. Ele ergueu o copo mais alto. Então,
brindo a vocês, Manuel e Benedita, por terem batido na minha porta, por terem ficado, por terem me ensinado a viver de novo e por provarem que o verdadeiro amor é aquele que escolhe todos os dias amar. A família, todos repetiram, os copos erguidos, e naquele momento, sob as luzes da varanda, cercados por amor verdadeiro, Manuel e Benedita souberam que tinham vencido. Tinham sobrevivido ao abandono, à crueldade, à dor, e do outro lado, tinham encontrado algo muito mais precioso do que qualquer herança em dinheiro, uma família de verdade, porque no final, a verdadeira riqueza nunca foi sobre quanto dinheiro você tem, foi sempre sobre quem escolhe ficar ao seu lado quando você não tem nada, quem te pega quando você cai, quem te transforma em família não por obrigação, mas por amor. E aqueles 3 filhos que acharam que estavam se livrando de um fardo, eles nunca descobriram o que realmente perderam. Nunca experimentaram jantares como aquele. Nunca sentiram o amor incondicional que Manuel e Benedita tinham para dar. Nunca conheceram Laura, a neta que teriam adorado. Nunca fizeram parte de algo maior que eles mesmos. Eles ficaram com sua ganância, sua amargura e o arrependimento silencioso que certamente os visitava nas madrugadas. Enquanto Manuel e Benedita ficaram com risos, abraços, memórias preciosas e um futuro promissor cercado de amor. E essa, afinal, é a verdadeira justiça. Não a justiça dos tribunais, não a justiça do dinheiro, mas a justiça da vida que garante que aqueles que plantam amor colhem amor e aqueles que plantam crueldade colhem apenas vazio. E se você chegou até aqui, me responde sinceramente essa última pergunta. Qual tipo de herança você quer deixar quando partir desse mundo? A herança de dinheiro que pode acabar, ser roubado, ser desperdiçado? Ou a herança de amor, de memórias boas, de uma família que vai lembrar de você com um sorriso no rosto e calor no coração? Para e pensa nisso, porque no final, essa é a única escolha que realmente importa.